Vamos lá. Então, Gabriel, o que eu preciso saber? Vamos dar alguma ênfase agora especial em alguns pontos antes da gente começar a resolver as nossas questões. Porque são os pontos que mais são explorados em prova. Primeiro, o tratamento dos tributos. Vejam só, a empresa KLR comprou à vista mercadorias por 1.000, com 20% de ICMS, as quais foram vendidas por 1.500 à vista, também com 20% de ICMS. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos contabilizar isso. Comprou a mercadoria. Lançamento da compra é o quê? Débito. Estoque, que é um ativo. 20% de ICMS. Então, se ela comprou mercadoria por 1.000 e tem ICMS de 20%, quanto que vai para o estoque? Vai 800, não é? E os 200? Os outros 200, eles vão ficar classificados como o quê? Como ICMS a recuperar, que também é uma conta do ativo, no valor de 200. A contrapartida aqui vai ser o quê? Caixa, no valor de 1.000. E aí a questão falou, vendeu essas mercadorias. Vendeu por quanto? Vendeu por 1.500 à vista, também com 20% de ICMS. Vejam, então vendeu essas mercadorias. O que a gente vai fazer? Vamos lançar aqui a venda. Débito, caixa, ativo, 1.500. A contrapartida é o quê? É a conta receita de vendas. 1.500. O que mais que nós temos que fazer? Temos que lançar o ICMS, que é débito, ICMS sobre venda. 1.500 vezes 20, 300. E crédito, ICMS a recolher, 300. Até aqui beleza, não é, galera? Até aqui tudo certo, não é não? Nenhuma dúvida. Isso aqui são lançamentos que a gente faz na contabilidade básica. A gente está estudando uma aula de DVA, então é um pressuposto. E aí você tem que fazer o que ainda? Você tem que dar baixa no estoque. Como? Débito, custo da mercadoria vendida, 800, né? Que é o seu estoque que está avaliado por 800. E crédito, estoques, 800. Até aqui contabilidade básica. E o que a gente vai fazer agora? Vamos montar a demonstração do resultado do exercício. Como que vai ficar a demonstração do resultado do exercício aqui? Receita de venda, 1.500. Beleza. Temos alguma redutora aqui? Temos. ICMS sobre venda. No valor de quanto? No valor de
300. Espera aí, pessoal. 300. Feito isso, a gente chega no quê? Receita líquida. R$ 1.200. Agora, quanto foi o nosso CMV? CMV foi de 800. Caramba. Feito isso, a gente vai chegar no lucro bruto de 400. Beleza, galera. Agora, nós já temos as informações que a gente precisa para a nossa DVA. Vamos construir nossa DVA? Vamos! Então, a DVA... ela começa das receitas R$ 1.500, não é? Porque a receita é pelo valor cheio. E o meu valor cheio é 1.500. O valor de venda é 1.500. Beleza. Insumos adquiridos de terceiros. Insumos adquiridos de terceiros aqui nós temos o quê? Eu falei que vocês vão partir do CMV. E aí vocês vão pegar o CMV e vão fazer o quê? Vão somar o ICMS, vão somar os tributos sobre a compra. Então, os insumos adquiridos de terceiros aqui são o quê? CMV 800 mais o ICMS na compra. R$ 200. Ou seja, vai totalizar 1.000. Feito isso, a gente chega no valor adicionado bruto, que vai dar 500. Veja que nós não temos mais nada para fazer aqui, né? Agora vamos na distribuição do valor adicionado, na segunda parte da DVA. Na distribuição do valor adicionado, nós temos o quê? Nós temos lucros retidos. O que eu falei, pessoal? Que lucros retidos você vai tirar de onde na DRE? Na DVA? O lucros retidos vai ser exatamente o lucro líquido do exercício. Então você vai pegar esse valor aqui, 400. E tem mais alguma coisa? Tem. O que mais que foi distribuído? Opa, foi distribuído para o governo. Impostos, taxas e contribuições. E aqui, como é que faz? O que eu falei para vocês? Eu falei que aqui você tem que pegar o quê? Você tem que pegar o valor devido. E qual que é o valor devido? O valor devido aqui é o ICMS a recolher, que é uma obrigação no passivo, e você vai compensar com o ICMS a recuperar, que é um direito no ativo. Então, 300 menos 200, 100. Não é? Então, a distribuição do valor adicionado
vai dar 500. Bateu primeira parte da DVA com a segunda parte da DVA. Entendido, galera? Sim ou não? Então, DVA parece difícil, mas é isso. Eu estou tentando explicar da maneira mais didática possível, tá bom? São só alguns pontos aí que você tem que tomar cuidado. É isso aí. Esse caso dos tributos vai ser o mais difícil que vai aparecer na sua prova. E aí, se você não prestar atenção, pode ser a única coisa que você vai cair. Talvez, se aparecer ativo construído para uso próprio, você pode se embolar um pouco, mas a gente vai explicar agora e você não vai errar se cair. Vamos seguir? Então vamos lá. Agora, já tem um tempinho de aula, agora a gente vai falar, vamos olhar aqui, a gente vai falar sobre os ativos construídos para uso próprio. Esse ponto também cai bastante. Cai bastante não, já caiu algumas vezes. Cai em concursos mais difíceis. Cai em concursos mais difíceis. Cai em bancas maiores. FGV, uma ESAF pode explorar também. Agora, se for concursinho de... concursinho... Não dá nem falar assim, né? Concursinho é sacanagem. Tô falando bancas menores, essas bancas que fazem umas questões mais mal elaboradas, que tem algumas, né? Ou algumas que fazem umas questões mais simples, não concursinho. Tô falando concursos menores, não como do porte de uma polícia, de uma receita, de uma AFT. Concurso com bancas menores, de prefeituras, etc., não vai cair esse ponto aqui dos ativos construídos para uso próprio. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a gente falou que... Cadê? A gente falou que na DVA, aqui no item 1.3, tem as receitas relativas à construção de ativos próprios. Receitas relativas à construção de ativos próprios. E o que eu tenho que saber sobre isso, Gabriel? Basicamente é o seguinte: a empresa, ela pode construir um ativo para vender, não é mesmo? Ela pode construir um ativo para vender, mas ela pode construir um ativo para usar. E da mesma maneira que ela está contratando mão de obra, ela está contratando serviços, ela está contratando insumos, ela está comprando mercadorias para os ativos que ela vai vender, ela faz isso também para os ativos que ela vai construir para uso próprio. Então, se você não evidenciar os ativos que você constrói para uso próprio na DVA, o que vai acontecer? Você vai ter lá um monte de gasto relativo a esses ativos, porque vai ter materiais, vai ter insumos, vai ter mão de obra, vai ter energia, vai ter um monte de coisa ali de gasto e não vai ter nada de receita. Não vai ter nada de receita. Então, por isso que a DVA, ela fala o seguinte, olha, receitas relativas à construção de ativos próprios. Entenderam? É por isso, porque quando você constrói um ativo, ou você vai vender, ou você vai usar. Essa é uma regra. Ou você vai vender, ou você vai usar. Não tem outra... Pode ter alguma outra alternativa, vai alugar, vai não sei o quê, mas vamos colocar que essa é a essência. Ou você vai vender esse ativo, ou você vai usar. E quando você compra para usar, para uso próprio, você vai carregar isso de custo, porque vai ter mão de obra, vai ter insumo, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. E se você deixar só isso, a sua DVA vai ficar defasada. Então o que acontece? Você tem que você tem que contabilizar uma receita relativa à construção do ativo próprio. E qual que vai ser? Por exemplo, Gabriel, eu gastei 150 mil para construir o meu ativo para uso próprio. Ele vai ficar contabilizado por 150?
Vamos supor que o valor de mercado dele é 200. Você gastou 150, o valor de mercado é 200. Ele vai ficar contabilizado por 150 ou por 200? E aí tem esses questionamentos. E é isso que vai aparecer na sua prova que vai tentar te confundir. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, olha, a receita que você vai reconhecer ali na construção para ativos próprios, você nunca vai reconhecer pelo valor de mercado. Por quê? Ah, eu gastei 150 para construir o meu ativo para uso próprio. 150, ele está contabilizado por 150. Só que o valor de mercado dele é 200. Eu vou reconhecer a receita relacionada à construção para ativo próprio por 200? Não! Você vai reconhecer pelo custo. Por quê? Porque na contabilidade, a gente já explicou isso para vocês, e quem lê o nosso material, quem assiste a nossa aula sabe, você não reconhece um goodwill gerado internamente. Você não reconhece uma riqueza que você gera internamente. Eu não posso chegar e falar o seguinte, olha, eu gastei 130 aqui para construir o meu ativo, mas eu acho que ele tem um valor de mercado de 300, então eu vou lançar por 300. Não pode, porque você está afirmando que esse valor é tanto, mas você não teve uma validação do mercado. Ninguém está pagando aquilo. Então isso tem que ficar claro para vocês. Na contabilidade, uma regra é que você não reconheça o goodwill gerado internamente. Beleza? Então eu vou explicar como é que fica aí o caso da construção de ativo para uso próprio. É tranquilo também. E vocês vão ver, a FGV cobrou isso e outras bancas vão cobrar, tá bom? Porque é um ponto que a minoria sabe. Podem ter certeza disso. Vamos supor aqui. Construiu uma máquina por 130 mil. Como é que vai ficar? Vamos supor aqui, você adquiriu materiais de terceiros no valor de 100 e você teve despesa com funcionários no valor de 30. Se você comprasse pronta, você pagaria 200. Vejam só, a sua questão ela vai estar exatamente assim. E aí você vai ter que se virar com esses números. E aí, mas você já vai saber como se virar. Por quê? Como é que você lança isso contabilmente? Vejam. Você vai lançar assim. Débito. Máquinas. Ativo imobilizado. R$130 mil. Você vai lançar crédito. Você teve funcionário, né? Você teve salários a pagar. Então você adquiriu mercadorias de terceiros. Você vai lançar fornecedores. Passivo. 100 mil. E você vai lançar salários a pagar. Passivo, 30 mil. Vejam, isso aqui é o que você vai contabilizar. Você não pode contabilizar essa máquina por 200 mil, repito, porque isso equivaleria a reconhecer um goodwill, um valor gerado internamente. Isso é proibido na contabilidade.
o goodwill gerado internamente não pode ser contabilizado. Então, como é que eu vou fazer isso? Vejam só. A sua DVA, ela vai ficar assim. Como receitas, você vai lançar o valor contábil. Anotem os passos. Primeiro passo é você encontrar o valor contábil da máquina, que é o valor pelo qual ela vai para o ativo. E o que você faz com esse valor contábil? Você lança em receitas. Então aqui qual foi o valor contábil, galera? Qual é o valor contábil dessa máquina? O valor contábil é 130 mil. Beleza. Próximo passo. O que eu tenho que saber, Gabriel? 2. A mão de obra. Mão de obra própria é o que na DVA? É distribuição da riqueza com pessoal. O que mais? Os tributos referentes. Os tributos que você recolher, você também vai lançar como distribuição da riqueza com o governo. Ah, Gabriel, e os juros? Os juros ativados. Galera, olha só. Aí aqui a gente vai entrar num ponto mais profundo. Acompanhe, porque é isso que cai em prova. E os juros ativados? Na contabilidade, e hoje eu sempre digo para os nossos alunos que você não separa mais a contabilidade geral dos pronunciamentos contábeis, da contabilidade avançada, porque é tudo uma mistureira só. Cai tudo como se fosse contabilidade geral. No CPC 20, o CPC 20 ele trata dos chamados custo de empréstimo. Custo de empréstimo. Então, os juros que você tem quando você faz um empréstimo, eles vão para onde? Eles vão para resultado, despesa. Exceto se a gente estiver falando de um ativo qualificável. O CPC 20 é claro ao falar disso. O que é um ativo qualificável? Ativo qualificável é aquele, que demanda um tempo substancial para ficar pronto. Ativo qualificável é aquele que demanda um tempo substancial para ficar pronto. Ativo qualificável é aquele que demanda um tempo substancial para ficar pronto. Mas, Gabriel, o que é um tempo substancial para ficar pronto? O CPC não fala. Então, esse julgamento, ele vai ser, geralmente, caso a caso. A própria questão vai ter que dar um indício de que aquilo se trata de um ativo qualificável. Muitas vezes, hoje em dia, você vai considerar o seguinte, se ela está construindo um ativo imobilizado, vai se tratar de um ativo qualificável. Essa vai ser uma regra. Vai ser uma regra, tá? É uma regra absoluta, você vai ter que ter feeling, porque o CPC não fala e os examinadores também não. Então, geralmente, quando a gente está falando de uma construção de um ativo imobilizado, de um navio, de um galpão, de alguma coisa, uma máquina
coisas nesse sentido, você está tratando de um ativo qualificável, que é aquele que demora um tempo substancial para ficar pronto. E o que isso diverge? Qual é a diferença? A diferença é que nessas hipóteses de estarmos frente a ativos qualificáveis, os juros, eles não vão para a despesa na demonstração do resultado do exercício. Eles vão ser ativados. Os juros relativos aos empréstimos feitos para a construção de ativos qualificáveis, eles vão compor o custo do ativo. Eles vão ser ativados. Então, se você gastou 100 mil reais, está gastando 100 mil reais para construir esse ativo, e você tem 10 mil reais de juros relativos ao empréstimo feito para construir isso, o seu custo vai ser 100 mil mais 10 mil. Agora, se for um empréstimo normal, esses 10 mil eles vão para a DRE. Mas quando nós estamos num ativo qualificável, ele vai compor o custo. Tá bom? Que fique claro. Voltando. Os juros que foram ativados para a construção desse empréstimo, eles também ficam na distribuição da riqueza, como remuneração do capital de terceiros. E aí, por fim, você tem que saber ainda na construção de ativos para uso próprio, que os gastos com serviço de terceiro e os materiais, eles vão ser o quê? Insumos adquiridos de terceiros. Olha como é que vai ficar aqui na DVA. Vai ficar o seguinte: receitas é o valor contábil, não importa o valor de mercado. Insumos adquiridos de terceiros. Vai ser quanto? Vai ser o valor relativo ao material. 100 mil. Opa! Chegamos aqui ao valor adicionado bruto. 30 mil. Mas e aí, Gabriel? Falta alguma coisa, não falta? Falta. Nós temos aqui 30 mil que vai compor o quê? 30 mil é distribuição do valor adicionado de pessoal, que vai ser 30 mil, que é a segunda parte da DVA, que é exatamente esse valor aqui. Entenderam, galera? Sim ou não? Entenderam? Muito importante que vocês entendam esse ponto. Olha só, vamos resolver uma questãozinha agora. No ano de 2013, uma empresa construiu uma máquina para usar em seus negócios. Os custos da construção foram matéria-prima 40 mil, mão de obra 25 mil, juros sobre o empréstimo 15 mil, depreciação dos ativos imobilizados utilizados no processo de construção 10 mil. Dado que o único evento da empresa esse foi o único evento em 2013, o valor adicionado a distribuir no ano foi de... Então o que a gente tem aqui? Primeira coisa é fazer o que eu falei? É encontrar o valor contábil dessa máquina. E aqui o valor contábil vai ser o quê? Você vai somar tudo que compõe aqui. Matéria-prima, 40 mil, entra. Mão de obra, 25 mil, também entra.
todos os custos que estão relacionados à construção, eles vão entrando aí no custo dessa máquina. Juros sobre empréstimo, vai entrar sim ou não? Juros sobre empréstimo vai entrar. Por quê? Porque aqui nós estamos construindo uma máquina. E aqui, nesse caso, vamos considerar que é um ativo qualificável. E a depreciação, galera? Depreciação também, quando você está depreciação dos ativos imobilizados utilizados no processo de construção. A depreciação, geralmente, ela vai para despesa no resultado. Mas quando está relacionado à produção, tá? Quando estiver relacionado à produção, ela também vai compor o custo. Então aqui, 10 mil. 25 com 15, 40, com mais 40, 80, com mais 10, 90. Valor contábil, R$90 mil. Esse valor contábil a gente vai usar onde? Esse valor contábil, ele vai ser na nossa... Vamos começar a montar a nossa DVA. Ele vai ser a receita. R$90 mil. Beleza. Agora a gente tem que ver quais são os insumos. Insumo aqui vai ser o quê? Matéria-prima. Feito isso, a gente chega no quê? No valor adicionado bruto. 50 mil. Depois disso, a gente vai para onde? A gente vai para as retenções. Retenções aqui vai ser a depreciação. 10 mil. Feito isso, a gente chega no valor adicionado líquido, que aqui vai ser a mesma coisa que o valor adicionado total a distribuir, né? Que vai ser R$40 mil. Não é mesmo? E aí? O que mais? Agora, a gente tem... Aqui já dava o gabarito, né? Agora, a gente tem o quê? A distribuição do valor adicionado. Como é que vai ser? Você tem a distribuição com o que aqui? Você tem distribuição com pessoal, que é o quê? Que é a mão de obra, 25 mil, e você tem a remuneração do capital de terceiros, que é os juros. A mão de obra pessoal e os juros é a remuneração do capital de terceiros, 15 mil. Que dá aqui também R$40 mil. Gabarito letra C. Tá bom? Então, pessoal, vejam, a mão de obra própria, eu já falei isso para vocês lá no começo, se você
Não prestou atenção, você volta aí nas suas anotações. A mão de obra própria ela não entra como insumo adquirido de terceiro. Isso tem que ficar claro para vocês. Beleza, pessoal? Questão interessante aí para a gente treinar, não é mesmo? Então, muito boa questão. Agora vamos fazer algumas questões comentadas. A primeira é a seguinte: a companhia adicionadora é uma empresa comercial e apresentou as seguintes informações referentes ao ano de 2013 com os valores expressos em reais. E aí tem receita líquida, CMV, lucro bruto, despesas operacionais, depreciação, salários, lucro antes do IR-CSLL, IR-CSLL, lucro líquido. O valor dos tributos recuperáveis que estavam incluídos no valor da compra dos produtos comercializados no ano de 2013 foi de 17.500. E o valor dos tributos incidentes sobre a receita bruta de vendas totalizaram 60. Com base nessas informações, o valor adicionado a distribuir gerado pela companhia adicionadora no ano de 2013 foi de... Então, o que quer saber? O valor adicionado a distribuir. Tá? Você pode escolher um dos dois lados, mas a gente vai fazer os dois. Então vamos lá. Vamos começar. A DVA, na sua primeira parte, ela começa por onde? Ela começa pelas receitas. E aí a receita a gente tira de onde? A receita a gente tira daqui. Só que vejam que essa receita, ela é líquida, galera. E pra gente, o que importa é a receita líquida ou é a receita bruta somada os tributos? É a receita bruta, somando-se os tributos pertinentes. E aí o enunciado já fala: o valor dos tributos incidentes sobre a receita bruta de vendas totalizaram 60 mil reais. Então, de receitas aqui, a gente vai ter que somar 290 mais 60. Vai dar 350. Beleza. Feito isso, a gente vai para o segundo item, que são os insumos. Insumos adquiridos de terceiros. Os insumos adquiridos de terceiros é o quê? Eu já falei para vocês. Eu já falei que é CMV. Eu falei para vocês, galera, DVA é a demonstração mais tranquila. Se você pegar um macete, rapidinho você vai deslanchar. CMV, e aí CMV a gente falou que ele é líquido, né, também dos tributos. Então você também tem que somar CMV. E aí lá o enunciado fala: o valor dos tributos recuperáveis que estavam incluídos no valor da compra foi de 17.500. Então 170 mais 17.500, 187.500. Feito isso, a gente chega no quê? Valor adicionado bruto, que dá 162.500. Beleza. Agora a gente faz o quê? Retenções. Retenções é o quê? Retenções vai ser aqui depreciação, 15 mil. Feito isso, a gente chega no quê?
a gente chega no valor adicionado líquido. Saco. Valor adicionado líquido. 147.500. E aí a gente tem que procurar valor adicionado recebido em transferência. Tem? Não. Zero. E aí isso vai ser, então, equivalente ao valor adicionado total a distribuir. 147.500. E você pode fazer isso pela segunda parte da DVA, Gabriel? Também pode. Como? Como? Assim. Você vai partir. Vamos ver. O que eu falei? Eu falei que o lucro líquido do exercício é o quê? Lucros retidos. Então vamos lá. Vamos ver. Nós temos despesas de pessoal. No caso, salários. Temos 10.000. Nós temos tributos? Temos. Temos aqui imposto de renda e contribuição social, né? Impostos da União, tributos da União. R$21.000. E temos ali tributo sobre venda no valor de, vamos colocar que é ICMS, tá, galera? Só para, a questão não foi tão técnica assim, mas vai ser o quê? 60.000, que está aqui em cima, menos 17.500. 42.500. Então, se você somar isso aqui, você vai encontrar a distribuição do valor adicionado no montante de 147.500 também. Beleza? Entendido, galera? Sim ou não? Intervalo para mais um gole d'água e vamos continuar. As suas questões. As questões de DVA, elas são assim, galera. Pegou esse fio da meada aí, acabou. Eu só sei isso. Se cair muito além também tô ferrado. Beleza? Vamos para a próxima? 2. Uma empresa comercial adquiriu, em 2/1/2014, estoques no valor total de 250.000. O valor dos impostos recuperáveis incluídos no preço de compra era R$25.000. Durante o ano de 2014, a empresa vendeu 90% deste estoque, pelo valor total de R$400.000, estando incluídos 40.000 de impostos sobre venda. A demonstração do resultado bruto com vendas
do ano de 2014 era a seguinte: receita bruta de vendas 400 mil, impostos sobre vendas 40 mil, receita líquida de vendas 360, CMV 202,50, resultado bruto com vendas 157.500. Sabendo que não havia estoques iniciais e que a empresa não consumiu nenhum outro insumo ou serviço de terceiros, o valor adicionado gerado pela empresa em 2014 foi em reais de. Então vamos lá. Começando aqui. A DVA, ela começa pela receita. Então vamos ver. Vamos procurar aqui. Então ela comprou o estoque no valor total de 250, o valor da venda foi 400, estando incluídos 40 mil de impostos sobre venda. Você tem que subtrair esses 40 mil? Sim ou não? Não. Você vai considerar o valor bruto. 400 mil. Ok. E aí, depois disso, a gente vai para os insumos. Lembrando que os insumos também você inclui o estoque, ou inclui os tributos. E aí olha o que a questão falou. Ela comprou estoques no valor total de 250 e que o valor dos impostos recuperáveis estavam incluídos no preço. Já está dentro desses 250 os tributos de 250. Então você não precisa tirar nada. 250 é o seu preço cheio, a questão foi bondosa. Só que você não vendeu 100%. Você vendeu somente 90%. Então, os insumos, os materiais adquiridos de terceiro, custo da mercadoria vendida, vai ser 250 mil vezes 90%. Que vai dar lá 10%, 25 mil, 225 mil. Entenderam, pessoal? Entenderam? Na venda, a gente não incluiu o ICMS porque, vejam, a questão falou que o preço de venda foi 400 mil e já estão inclusos os 40. Na compra, o estoque tinha valor de 250 e a questão falou que já estão incluídos no preço 25 mil reais. Ou seja, você não tem que tirar nada de nenhum. Essa foi uma pegadinha ao contrário. Né? Foi uma pegadinha ao contrário. E aí, só que o cuidado que você tem que ter aqui é que você vendeu somente 90% desses 250 mil. Ou seja, 225 mil reais. Então, seus insumos adquiridos de terceiro aqui vão ser 225 mil. Isso aqui vai dar um valor adicionado bruto de 175 mil. Beleza. Tem retenção? Não, né? Porque a gente está só na primeira parte.
Não tem mais nada, na verdade, né? Porque as informações só foram essas aí. Pegadinha do malandro. Yeah! Não é mesmo? Então, é isso aqui, galera. Isso aqui vai ser isso aqui vai ser o valor adicionado total a distribuir. E aí vamos para a distribuição do valor adicionado. A distribuição do valor adicionado, como que ela vai ficar? A gente sabe que, o que eu falei para vocês? Lucros retidos, é a primeira coisa que você vai olhar. Lucros retidos vai ser o lucro líquido do exercício. Aqui a gente só tem isso aqui. Então é isso aqui mesmo que tu vai usar. 157.500. E nós temos também governo. Né? E aí o que a gente tem em governo? Vai ser venda, os tributos sobre venda, que a questão falou que é 40 mil. Menos os tributos sobre compra. Qual que é o total dos tributos sobre compra? O total é 25 mil. Só que a gente vendeu tudo? Não. A gente vendeu 90%. Então, cuidado, você não vai jogar os 25 mil aqui. Você vai jogar 90%. 10% 2.500, 22.500. Então, vai dar aqui 17.500. 17.500. Se a gente jogar aqui, somar os dois, 175 mil. E 175 mil. Beleza, galera?